Se você investe em renda fixa, tem dinheiro lá na poupança, em CDB, no Conta, LCI, LCA ou até mesmo no Tesouro Direto, você precisa saber como os impostos funcionam nesses investimentos. E é por isso que eu vou te explicar quais são esses impostos, quais investimentos que você tem que pagar esses impostos e principalmente quem tem que ou não que fazer a declaração lá do imposto de renda. Já é rotina do brasileiro ficar pagando imposto e aqui não seria diferente. O primeiro imposto que tem em praticamente qualquer investimento de renda fixa é o que a gente chama de IOF, ou Imposto sobre Operações Financeiras. O IOF é um imposto que acontece durante os primeiros 30 dias de praticamente qualquer investimento e que vai reduzindo com o passar do tempo. Ou seja, cada vez que você vai lá e investe seu dinheiro num CDB, num RDB, deixa lá no Conta, por exemplo, você vai ter que pagar IOF se você retirar o seu dinheiro daquele investimento durante os primeiros 30 dias. E vale lembrar que o IOF é sobre o rendimento ali que você está ganhando e não vai afetar o valor que você investiu. A parte boa é que esse investimento, por mais que ele comece muito alto ali no primeiro dia, ele vai reduzindo com o passar ali daquele primeiro mês, até que quando passa ali dos 30 dias, ele zera. E você não teve nenhum prejuízo, não teve que pagar nada com ele. O segundo, que é aquele que come a maior parte do seu dinheiro e que a gente não consegue se livrar dele para sempre, é o imposto de renda. Esse é outro imposto aqui que acontece sobre os rendimentos que você tem ali com a sua aplicação. Se, por exemplo, você vai lá e coloca o seu dinheiro numa no Conta, ele vai ter que pagar imposto de renda sobre qualquer rendimento na hora que você resgatar ou tá utilizando aquele dinheiro. Mas por mais que a gente não consiga se livrar para sempre desse imposto, a parte boa é que ele vai reduzindo conforme você deixa o seu dinheiro investido por mais tempo. É o que a gente chama aqui de tabela regressiva, ou seja, se você deixar o seu dinheiro por um tempo, ele vai te cobrar um imposto. Quanto mais meses ali você deixar, menos imposto vai ter que pagar. Ele segue essa tabelinha aqui e começa em 22,5% até 6 meses de investimento e vai até 15%, que é o mínimo que você consegue chegar se deixar o seu dinheiro investido por mais de 2 anos. Então agora vamos dar uma olhada em quais investimentos tem e quais não tem esses impostos. O primeiro deles é a poupança. E sim, eu trouxe a poupança aqui mesmo sendo um dos piores investimentos que a gente tem, porque realmente ela é um dos investimentos aqui que não tem nenhum desses dois impostos. Você não vai ter que pagar IOF e também não vai ter que pagar imposto de renda. Por mais que a poupança não pague imposto de renda, o rendimento dela ainda consegue ser pior ali do que a maioria dos investimentos. Além disso, ela não paga o IOF, afinal ela também não tem rendimento ali nos primeiros 30 dias, porque o rendimento da poupança acontece no que a gente chama de aniversário, ou seja, ele só cai na sua conta a cada 30 dias. Como você não vai ter nenhum rendimento nos primeiros 30 dias, é quase como se fosse ali um F. Até mesmo pior, porque se você tirar ali com 15 dias, você não ganha nem mesmo um parcial daquele rendimento que ele vai te pagar somente a cada 30 dias. E aí a gente vem com os CDBs ou RDBs, e aqui entra, por exemplo, lá no Conta que a gente tem lá no Nubank, ou então o CDB de qualquer banco que você vê por aí. E nesse caso, diferente da poupança, aqui você vai pagar tanto imposto de renda como também IOF. E ele vai sim seguir aquela tabelinha regressiva que vai reduzindo com o passar do tempo. Mas pode ficar tranquilo que se mesmo que você pegue ali um CDB pagando imposto de renda, se ele tivesse rendimento aí de pelo menos 100% do CDI, ele vai estar te pagando sim mais do que a poupança. No caso dos títulos lá do Tesouro Direto, independente de quais sejam, você vai ter sim a cobrança tanto do IOF como também do imposto de renda. Ele segue aí um esquema quase que igual como a gente tem ali dentro dos CDBs. Mas mesmo que você pegue o Tesouro Selic ali, por exemplo, que é o rendimento ali, o investimento de curto prazo que eles têm, como ele rende ali o equivalente a um 100% do CDI, vale sim mais a pena que a poupança. E aí a gente vem com as LCIs e LCAs, que são a queridinha de muitas pessoas, porque elas são isentas de imposto de renda. É isso mesmo que você ouviu nesse momento, até esse momento desse vídeo, pelo menos, aos investimentos que você fizer em LCI ou LCA, você não vai estar pagando imposto de renda pelos seus rendimentos, por isso que algumas LCIs e LCAs são muito vantajosas para o investidor. Inclusive, tem vídeo aqui no canal ensinando você a comparar um CDB com uma LCI e LCA, para você saber qual vale mais a pena. No caso das LCIs e LCAs, a gente também não tem IOF, mas não é que não tem IOF simplesmente porque não tem. É que, na verdade, a liquidez, ou seja, o mínimo que você tem que deixar o seu dinheiro trancado ali dentro de uma LCI e LCA agora é de 12 meses. Ou seja, como o seu dinheiro vai ter que ficar lá por um ano, você não vai ter nem como pagar o IOF, porque ele seria somente nos primeiros 30 dias. Um detalhe aqui é essa regra dos 12 meses, até uns meses atrás aqui, ela era de apenas 3 meses, ou seja, você encontrava LCIs que você deixava o seu dinheiro por 3 meses, podia continuar investindo, mas que já poderia tirar após 3 meses, mas com uma mudança recente aí que a gente teve lá no Banco Central, também por a parte do governo, esse prazo aí aumentou para um ano. Então não tem como pagar IOF aqui dentro. Mas aí vem um ponto muito importante que é sobre a declaração
declaração do imposto de renda é temida por muitas pessoas, principalmente aquelas que nunca declararam ou não precisam ainda declarar por causa de renda. Em resumo, aqui é bem simples de entender. Na parte de renda fixa, se você não precisar declarar por nenhum outro motivo, que seja a sua renda ali do seu trabalho, da sua empresa ou bens que você possua, você não precisar declarar isso, você não vai precisar declarar somente por investir em renda fixa. Então dá para investir tranquilamente ali numa conta, num CDB de qualquer banco, numa LCI, LCA, no Tesouro Direto. Você não vai ter que fazer a declaração somente por causa disso. Aqui teríamos como exceção, por exemplo, se os seus bens fossem maiores do que 800 mil, e aí obviamente é uma regra que não tem nada a ver com os investimentos, mas se somar ali seus terrenos, casas, bens que você tiver, mais os seus investimentos, se passar de 800 mil reais, isso te obrigaria a declarar, independente de qual for o investimento. Além do mais, se você teve rendimentos isentos acima de 200 mil reais, você também estaria obrigado a declarar. Mas é claro que essa quantidade de bens ou de rendimentos são tão altas que se você realmente tivesse isso, provavelmente você já estaria declarando, que você teria que ter uma renda muito boa para ter essa quantidade de bens. Mas sim, se você precisar declarar por qualquer motivo que seja, como por exemplo, se o seu salário te obrigar a fazer a declaração do imposto de renda lá todo ano, você tem sim que informar todos os bens, incluindo seus investimentos, e aí você vai ter sim que declarar renda fixa. Mas o processo de fazer é bem simples e todo ano eu trago um vídeo de graça aqui no canal ensinando vocês a fazerem isso. Mas a parte positiva aqui na parte de renda fixa é que você não precisa pagar nada, se preocupar com nada, porque todos esses impostos já são cobrados automaticamente de você ali quando você resgata o investimento. Você não tem nenhum trabalho, uma preocupação, ficar em dívida ali com a Receita Federal. Realmente não tem como fugir de pagar imposto, afinal a vida do brasileiro é sempre imposto, imposto e mais imposto. Mas com isso você já consegue se planejar melhor e até mesmo escolher quais aqueles melhores investimentos para você, principalmente vão te render mais. Espero que eu tenha te ajudado, eu vou deixar 2 vídeos na sequência para você continuar aprendendo sobre investimentos. Espero te ver aqui também num próximo vídeo, um grande abraço e valeu!